Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje no Dia das Mães, em domingo, no segundo domingo do mês de maio de 2021, porque hoje é o Dia das Mães e tenho visto todo mundo enaltecer a figura materna. E eu sinto muito incômodo quando eu vejo e ouço isso, porque vem a imagem de que toda mãe é boa. A gente sabe que existem pessoas que não são boas, independente de ser mães ou não. E essas pessoas que não são boas não devem ser engrandecidas, independente da data. Existem mães que maltratam seus filhos. Existem mães que machucam seus filhos. Existem mães que chegam a matá-los. Existem pais que abusam fisicamente, abusam sexualmente, abusam emocionalmente, psicologicamente de seus filhos. E todas essas pessoas são enaltecidas quando você envia mensagens de que toda mãe é uma santa, de que todo pai é carinhoso, de que os pais são seres fenomenais, criados para amar, cuidar e proteger de seus filhos. E isso não é verdade. Eu estava com receio, um sentimento de conflito mesmo interno, de falar sobre isso, mas eu senti vontade hoje, de falar sobre isso. Nos últimos dias nós temos visto casos de crianças que foram espancadas e mortas por seus pais, mães, padrinhos, padrastos, madrastas. O Henry Borel, por exemplo, era uma criança caracterizada por muitos como doce, divertida, carinhosa, amorosa. E ele sofreu inúmeros abusos, Tudo indica que, se não agressores, mas também cúmplices ou pessoas que não fazem nada, pessoas muito próximas a eles, de uma certa maneira, ou foram agressores ou foram negligentes. E isso levou à morte. O Henry Borel, ele sofreu situações indescritíveis de dor, de sofrimento. As pessoas nas quais ele confiava foram as pessoas que o levaram ao sofrimento e à morte. E aí, no Dia dos Pais, eu vou desejar Feliz Dia dos Pais para aquele que matou o Henry Borel? Aquele indivíduo que o matou? Há pouco tempo também tivemos a notícia da menina Kathleen, que foi morta pela mãe e madrasta. Eu vou desejar Feliz Dia das Mães para essa mãe e para essa madrasta, que a espancaram, a torturaram, a deixaram passar fome, sede, angústia, todo tipo de sofrimento, todo tipo de tortura. Não é? Criança, gente, é ser humano. A gente sabe que há séculos passados as crianças eram consideradas objetos. Em muitas épocas, crianças eram consideradas miniaturas de adultos e eram obrigadas a realizar trabalhos e agir como se fossem mini-adultos. Mas hoje, com o avanço da ciência, inclusive das ciências humanas, a gente sabe que criança é um ser humano extremamente vulnerável e inocente. E a gente sabe que tudo que se ensina, que se passa para uma criança, e quando é de alguém em quem ela muito confia, como a mãe, como o pai, ela acredita que é a verdade do mundo, e a criança ela cresce assim. Eu acho bem interessante, refletir sobre a questão da anatomia da violência, de onde vem essa violência, Eu estou até lendo um livro que fala muito interessante, a Anatomia da Violência, de Adrian Raine, tá? Ele fala de que durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram na ideia de que ou a violência tinha origem apenas na genética ou tinha origem apenas no meio social, mas a gente sabe que é a união das duas coisas, Tem pessoas que nascem em famílias extremamente amorosas, protetoras e carinhosas e se tornam assassinos que matam até a própria família. E tem pessoas que nascem em lugares, em famílias extremamente disfuncionais, que sofrem todo tipo de violência e mesmo assim não cometem crimes no decorrer de sua vida. Então há uma mistura das duas coisas.
né? Considerando que geneticamente há um mapeamento de cérebros, já houve um mapeamento de cérebros por aparelhos de neuroimagem, se observou que pessoas extremamente violentas que cometem crimes violentos, a estruturação do cérebro dela funciona de uma forma diferente. A gente pode dizer sim que existem pessoas boas e existem pessoas ruins, né? A gente pode dizer que existe uma carga genética que favorece ou não o indivíduo a ser mais ou menos violento. E existe também a influência ambiental, de que as pessoas têm o livre-arbítrio, têm a capacidade de escolha, né? E a gente tem nossa carga genética, a gente tem o que a gente chama de essência, né? Uma alma boa, uma alma ruim, uma tendência a ser mais agressivo, a ser mais egoísta, né? Ou a desenvolver determinadas doenças, ou a desenvolver determinados transtornos. Temos predisposições a várias coisas, mas nós temos a condição de escolher, né? E ninguém é santinho. Todas as pessoas em algum momento erram na vida de alguma forma, mas a gente não deve legitimizar o mal, a gente não deve legitimizar a maldade. E o que eu chamo de maldade é violência, por exemplo, é o tipo de maldade em que um pai, uma mãe ou um adulto maltrata um ser tão inocente quanto uma criança, ou um adulto maltrata um ser tão inocente como um cachorrinho, como um gatinho, sabe? São seres, por excelência, muito vulneráveis, não é? Então, por isso que existe a questão de considerar a vulnerabilidade. Né? Vamos tratar os iguais como iguais, né? Os desiguais como desiguais. E nisso a gente precisa ter muito cuidado com as crianças. Então, nesse Dia das Mães, eu peço que todas as pessoas reflitam sobre o cuidado com os filhos, né? Parabenizo a todas as boas mães que existem no mundo, mas eu alerto, nem toda mãe é boa, nem todo pai é bom. E vamos parar de legitimizar a violência e a agressão. Surras não resolvem problemas. Eu sei que isso está arraigado na nossa sociedade, de que esse menino, para ser educado, ele precisa apanhar, né? Em determinados momentos a gente sente raiva de coisas que nossos filhos fazem. É normal sentir raiva, sentir diversas emoções, é muito normal. Tem até um desenho, né, Divertidamente, que fala sobre isso, no canal da Raquel Rocha, que é o Luz Câmera Ação. Ela fala sobre esse desenho, que mostra os diversos sentimentos, as diversas emoções que o indivíduo tem, e que isso é normal sentir felicidade, é normal sentir prazer, é normal sentir raiva, é normal sentir tudo isso, né? Mas o que não é bom e o que não deve ser considerado normal é praticar a maldade, é maltratar o outro, é ultrapassar os limites do outro. Gente, os maus tratos podem vir de diversas formas, né? Desrespeitar o nosso vizinho é um maltrato. Bater no animal é um maltrato. Então nós maltratamos em determinados momentos, como por exemplo num determinado momento em que a gente joga um lixo num lugar que não deveria, a gente está maltratando o meio ambiente, né? Mas a gente também não deve só se culpar, a gente deve se policiar, porque se a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente acha que é melhor, o que a gente quer fazer, a gente precisa se policiar. A autorregulação é uma característica humana que deve ser valorizada. Então não vamos legitimar o mal, né? Vamos cuidar de nossas crianças, do Henri Borel, dos Henris Boréis, né? Das Kathleens e de outras crianças que historicamente a gente sabe que foram assassinadas por pessoas nas quais eles confiavam, por suas mães, por seus pais, por parentes próximos, por pessoas que elas amavam. Imagine, morrer nas mãos de alguém que se ama. A gente precisa pensar nisso. A sociedade precisa acordar para essas coisas. Vou falar em um vídeo sobre narcisismo, que fala justamente de um transtorno de personalidade que afeta muitos indivíduos, né? E que a sociedade ainda desconhece. Fiz um convite para que uma especialista influencer nessa área, nessa temática, fale com a gente, mas ela se disponibilizou no segundo semestre. Vou trazer aqui pra gente pensar sobre isso juntos. Tá bom? Um beijão. Até mais.